Saudações, família Inécio Culto. Hoje daremos início a esta parte da história que, de certa forma, é muito pouco falada. Acredito que muitos de vocês estarão ouvindo falar destes seres pela primeira vez. Acreditem ou não, existem documentos que comprovam a existência de tal ser. Esta será a primeira parte de um documentário fantástico e revelador. Imagine isso. Uma imponente criatura bípede vislumbrante sobre o luar. Sua silhueta é uma mistura amedrontadora de um ser humano e um canino. Falaremos de relatos de arrepiar a espinha. Quantos já ouviram falar do Homem-Cão de Michigan? Muitos acreditam que são apenas meras lendas locais. Ou eles se referem a algo mais antigo, muito mais perturbador. Nossa curiosidade insaciável pelo desconhecido acabou dando origem a inúmeras criaturas cativantes ao longo de toda a história. Entre esses seres enigmáticos, os sinocéfalos ou o povo com cabeça de cachorro, também conhecidos como Dogmen, carregam um legado rico que se espalha pelas culturas há muitas eras. Sua presença é descrita em ambos os manuscritos medievais e também faz referência à cultura pop moderna. De figuras criptozoológicas, como o cachorro de Michigan, a romances e filmes fantásticos, ressaltam seu apelo e mistérios duradouros. Os sinocéfalos capturam a imaginação humana desde o tempo imemoriais. Por exemplo, uma representação particular da Crônica de Nuremberg, escrita em 1493, uma das primeiras histórias do mundo ilustradas. Esta imagem fascinante de um sinocéfalo exemplifica a fascinação da época com o monstruoso e desconhecido, misturando atributos místicos com a forma humana. É um testemunho vivo de como a Idade Média lutou contra seres fantásticos, muitas vezes fundindo a observação com mitos para exemplificar o mundo ainda mais. Um campo onde encontramos criaturas que são similares a Dogmen, ou lobisomens da história moderna. O famoso Amarok, um lobo colossal da mitologia inuit, é dito ser muito maior do que sua espécie natural e caça sozinho. Um terror monstruoso do deserto congelado. Notadamente, o estudioso dinamarquês Heinrich Johannes Rick documentou no século XIX que o Inuit da Groenlândia reservou a palavra Amarok exclusivamente para esse monstro lendário. Estas histórias indicam uma fascinação mais profunda e primal com a fusão de um ser humano e um canino, que transcende as fronteiras geográficas e culturais. O canal NS Oculto mergulha de cabeça no mundo cativante dos sinocéfalos nesta exploração abrangente. Acompanhe-nos em uma jornada emocionante, através do tempo e através dos continentes, enquanto traçamos as origens desses seres enigmáticos. Dissecaremos os diversos relatos de sua existência e desembaraçaremos a teia de símbolos tecidos ao seu redor. Desde a placa queimada pelo sol da antiga Líbia, onde gravuras rupestres retratam seres com cabeça de cachorro, caçando junto aos humanos, até as florestas envoltas em névoas da Europa medieval, onde viajantes espalharam histórias de guerreiros selvagens comedores de carnes. Não deixaremos pedra sobre pedra. Então vamos tecer as descrições detalhadas, providas pelo médico grego Catécio, no século V a.C., segundo os passos da figura lendária como Alexandre o Grande, que supostamente encontrou esta criatura notável. Durante suas conquistas, ele também confrontou o terrível Suave da mitologia eslava, uma entidade demoníaca com a cabeça de um cachorro e um gosto para a carne humana. Navegamos para uma completa interseção entre mitos e lendas e a realidade. Também vamos explorar o símbolo multifacetado do sinocéfalo, do seu papel como representação do outro,
até sua conexão com deuses egípcios. Vamos considerar o impacto psicológico e cultural desses fascinantes híbridos caninos humanos. Então, queridos espectadores, preparem-se para ter a sua crença desafiada, que sua imaginação se ilumine e sua compreensão do mundo seja sempre alterada, enquanto embarcamos nesta exploração emocionante do enigmático sinocéfalo. Bem-vindo ao guia compreensivo que aprisionou a imaginação humana desde os tempos imemoriais, com algumas das primeiras representações conhecidas datadas de quase 4.000 anos. Nos plateios escurecidos do sol distante da antiga Líbia, esculpido de pedras encostados nas colinas de pedras revelam um mundo totalizante, onde os seres de cabeça de cachorro caminharam junto aos humanos. Esses petróglifos antigos mostraram o sinocéfalo, desde caças a animais fortes como o rinoceronte, até carregar seus filhotes, indicando uma sociedade e cultura complexa. Avançando rapidamente ao século V a.C., encontramos o médico grego Cotésius, fornecendo um dos relatos mais detalhados da fala sobre o sinocéfalo em seu tratado. Passado muitos anos na corte persa, Cotésius afirmou ter adquirido seu conhecimento das histórias dos viajantes e exploradores que viajaram para os confins do mundo conhecido. Ele descreveu uma grande civilização de aproximadamente 120.000 seres que possuíam cabeça de cachorro e habitavam as montanhas remotas da Índia. E desta forma ele descreveu tais criaturas. Tinham longos talos cabeludos e se comunicavam entre grunhidos e rosnados. Também possuíam uma ampla inteligência e um sentimento de justiça. A descrição vivida por Cotésius pintam uma imaginação de uma sociedade sofisticada, como o sinocéfalo engajado no pastoreio, na elaboração de tecido e até mesmo no comércio de gemas e corantes preciosos com os reinos indianos vizinhos. Ele também ficou maravilhado com sua longevidade, afirmando que eles poderiam viver até 200 anos, e notou suas habilidades formidáveis como caçadores e guerreiros, capazes de alcançar suas presas e derrotar qualquer inimigo em batalha. Outros relatos gregos antigos contribuem ainda mais com a lenda do sinocéfalo. Heródotos, o famoso historiador, falou de seres com cabeça de cachorro que habitavam as montanhas do leste da Líbia, enquanto Cláudius Elian, em seu trabalho sobre as características animais, descreveu-os como criaturas gentis, que substituíam em uma dieta de caça selvagem e laticínios de seus rebanhos. Elian também notou sua inteligência, afirmando suas habilidades de caçar. Talvez um dos contos mais intrigantes venha de um outro historiador, mas do próprio Alexandre o Grande. Em uma carta para seu tutor, o legendário filósofo Aristóteles, Alexandre afirma ter encontrado guerreiros de cabeça de cachorro durante sua campanha na Índia. Ele até afirmou ter capturado alguns, um testemunho de sua fortaleza como conquistador e a reprodução dos sinocéfalos como adversários formidáveis. Estes relatos antigos impregnados em mitos criaram a base para fascinações como o sinocéfalo. Eles oferecem uma janela para o mundo onde as fronteiras entre o ser humano e a besta foram completamente escondidas. Mas o desconhecido e o exótico é mais do que um monstro. Ele é um símbolo dos teus medos primários que se escondem dentro do psico humano, quanto besta. Reflete a luta entre os nossos guerreiros civilizados e o animal com coragem. O solitário lobo sinocéfalo sempre vigilante é uma lembrança do olhar inescapável do destino e da natureza clical da vida e da morte. O sinocéfalo deixou um marco indelével na literatura e artes eslavas. Suas aparições grotescas capturadas em inúmeras históricas folclóricas, poesias e ilustrações, desde o verso assustador da poesia épica da região da Líbia, até a imagem deturpante dos artistas balcãs.
O sinocéfalo se tornou uma figura icônica envolvida às forças primordiais, que formaram a paisagem cultural eslava nos tempos modernos. Tal criatura passou por uma metamorfose. Sua lenda acabou se adaptando ao mundo. Ele encontrou uma nova vida em literatura contemporânea, filme e jogos de vídeo. Sua apelação duradoura testemunha ao poder inesperado do mito e a fascinação humana com os monstros, seja como metamorfose para a luta entre o bem e o mal, ou como uma reflexão de nossos próprios demônios interiores. O sinocéfalo permanece um símbolo duradouro das sombras que se escondem nas fronteiras da nossa consciência. Enquanto continuamos nosso caminho, o sinocéfalo está como um sentinela aguardando o threshold, entre o conhecido e o desconhecido. Sua presença assustadora nos lembra a presença do poder duradouro e a dança eterna entre luz e escuridão que define a experiência humana. Enquanto a cristandade vinha se espalhando pelo mundo antigo, também encontrou uma riqueza tapestrada de mitos e lendas pré-existentes. E entre muitas, havia o sinocéfalo, cuja presença na iconografia e a geografia religiosa revela uma relação complexa entre a Igreja Antiga e a Nação dos Monstros. Talvez o exemplo mais famoso de um sinocéfalo na tradição cristã seja São Cristóvão. Segundo lendas antigas, São Cristóvão era originalmente um guerreiro de uma tribo de sinocéfalos conhecido por sua sabedoria e canibalismo. A história diz que Cristóvão, cujo nome original era Réprudus, que significava reprovado, foi capturado pela armada romana durante o reino do imperador Décius. Impressionado pela sua força imensa e sua lealdade feroz, os romanos aprisionaram Cristóvão para o serviço na esperança de fornecer seu poder brutal para seus próprios fins. No entanto, um encontro fatídico com um eremita santo colocou Cristóvão em um caminho diferente. O eremita, reconhecendo a centelha divina dentro do guerreiro monstruoso, começou a ensiná-lo caminhos do cristianismo enquanto Cristóvão aprendia os desígnios da fé. Uma expressiva transformação miraculosa começou a ocorrer. Suas características bestiais lentamente desapareceram e foram substituídas pelo semblante de um homem. Seu coração, outra hora selvagem, agora se encontrava cheio de compaixão e devoção. Então ele acabou abraçando sua nova identidade como um seguidor de Cristo. Cordiais uivos a todos. Boa noite.